Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos ontem a 25ª semana do Tempo Comum e hoje iniciamos a nossa semana de trabalho e na presença do Senhor. Por isso queremos rezar. Querido Senhor Jesus, agradeço-te pela graça de vir diante de Ti em oração. Abra minha mente e meu coração para receber fecundamente a Sua palavra. Aumenta a minha fé, a minha esperança e o meu amor, para que eu viva de acordo com a sua vontade. Coloco com confiança todas as minhas necessidades e as dos outros em suas mãos. Eu te amo, Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum e o evangelho que a igreja nos propõe para hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de São Lucas é bastante conhecido por nós e, inclusive, fala da necessidade de tornar o nosso testemunho, as nossas boas obras visíveis. E há uma espécie de exigência da parte de Jesus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus nos diz que quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior a nossa ciência da missão que recebemos e também dos nossos talentos e das nossas capacidades, Deus sempre vai esperar um pouco mais de nós. Mas antes de pensar isso, vamos colocar uma pergunta. Jesus fala para não deixarmos as obras, as boas obras escondidas. Mas há outras passagens em que, como em Mateus capítulo 6, em que é pedido para que nós não tornemos público aquilo que é da ordem da nossa particularidade com Deus. Esconder ou não esconder? Eis a questão. Nós lemos no Evangelho que ninguém acende uma lâmpada e a esconde. Antes coloca num candeeiro para que todos vejam a luz. Mas vejam a outra passagem de Mateus capítulo 6, onde nosso Senhor diz: Quando você orar, vá para o seu quarto interior, feche a porta e ore ao seu Pai que está em segredo. E o vosso Pai, que vê em segredo, vos recompensará. E ainda fala um pouco mais. Tome cuidado para não praticar as vossas boas ações para que as pessoas possam vê-las. Caso contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai Celestial. Sendo assim, escondemos ou não as nossas orações e as nossas boas ações dos outros? A questão central aqui e decisiva não é se mostramos ou não mostramos, mas é a nossa intenção. A intenção é o que está no centro de tudo. E a intenção, somente quem pratica, seja o ato de rezar, seja o ato de fazer uma caridade, só quem faz sabe qual é a sua intenção. Se é mostrar às pessoas aquilo que está fazendo, para que elas batam palmas, para que elas o considerem o melhor, ou se a sua intenção
é que outros possam ver e aprender e fazer também. Não devemos praticar as nossas boas ações para sermos vistos, isso é claro, mas sim por amor a Deus e amor ao próximo, e como resposta do amor que Deus nos deu. Caso contrário, nós corremos o risco de fazer algo que é simplesmente para a nossa vaidade, pela aprovação das outras pessoas. Se a nossa intenção é boa, vamos tornar as nossas boas ações visíveis. E aqui nós vemos no trecho do Evangelho que nós não devemos ser tão reservados com as nossas ações a ponto de nunca dar testemunho público da nossa fé. Pois a gente também lê em Mateus: todo aquele que me reconhece diante dos outros, eu o reconhecerei diante do meu Pai Celestial. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 10. Novamente, o que está no centro, o que é crucial, é a intenção que se coloca nas ações. Assim como é errado fazer algo de bom apenas para se exibir para as pessoas e para o mundo, é igualmente ter vergonha e é errado quando a gente não quer demonstrar publicamente a nossa lealdade e a nossa fidelidade a Jesus. No nível ainda mais profundo, todas as relações, todas as ações realizadas por amor a Deus e ao próximo acabarão por brilhar. De um jeito ou de outro, o bem sempre brilha, o bem sempre permanece, o bem sempre aparece. O santo modesto, as pessoas modestas na sua santidade, dão glória a Deus em todas as suas ações, sejam elas ocultas ou sejam públicas. Se a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que parece ter lhe será tirado, isso parece quase injusto, quando a gente lê isso. Não deveríamos dar a quem não tem o suficiente? O que nosso Senhor está afirmando aqui poderia ser chamado de lei da generosidade. Significa simplesmente que quando nós nos propomos a dar, a oferecer o bem, nós recebemos ainda mais em troca. Mas, por outro lado, quando nós somos egoístas, o pouco que temos diminui ainda mais. Uma figura emblemática, tão conhecida por nós e que nos lembra isso muito bem, é São Francisco de Assis. Quando São Francisco nos ensina a rezar: ó Divino Mestre, faz com que eu não procure tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, compreender e não ser compreendido, amar e não ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quanto mais nós vivemos de acordo com esta lei da generosidade, mais a oração de São Francisco faz sentido nas nossas vidas. Quero convidar você a essa oração, a oração de São Francisco, mas também entregar-se a Jesus nesse momento. Senhor Jesus Cristo, preciso da sua graça para abrir o meu coração para o Senhor e para cada um dos meus irmãos. Ajuda-me a crescer diariamente em generosidade por meio de repetidos atos de doação. Deixe-me ouvir os outros quando necessário, oferecer conselhos quando solicitado e servir quando possível. Que eu busque a sua glória e não a minha. Ajuda-me a retribuir seu amor para mim, amando cada vez mais ao meu próximo. Senhor, hoje, pela tua graça, realizarei pelo menos um ato de bondade que exija algum sacrifício da minha parte. Convido você a fazer isso nesse dia também, como o Evangelho nos pede, para que
as nossas boas obras, o bem seja iluminador, procure fazer o bem a uma pessoa no dia de hoje. Não fazer o bem para ser visto, para ser notado, mas fazer o bem com a intenção puramente de ser bom, como nosso Senhor Jesus é bom e ama. Deus abençoe você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.